Esse dia eu fui pregar numa igreja, de repente a palavra, pastor, fez assim, ó, sumiu de dentro de mim. Falei, meu Deus, catei a Bíblia e comecei. Olhei a palavra que eu ia pregar, mas parecia que eu tinha visto aquele texto a primeira vez na vida. Sumiu. Falei, Senhor, o que está acontecendo? O senhor quer mudar o texto? Olhei o que eu já tinha pregado e nada. Deu 10 minutos, o pastor da igreja olhou para mim e falou, pastor Isaías, eu não sei se o senhor vai entender o que eu vou te dizer. Pode falar, pastor. Deus me deu a palavra aqui agora. Não é para o senhor pregar, é para mim pregar. O senhor aceita? Mas é claro que eu aceito. Eu já tinha perdido aqui já, irmão. É claro que eu aceito. Deus está nesse negócio. E Deus estava tão no negócio que... Porque quando é o pastor da igreja que prega, se o seu pastor prega aqui e a igreja se aviva, adora a Deus, viu, irmão? Porque muitas das vezes nós valorizamos mais os de fora do que os de dentro. Quando é os de fora, é os mantos. Quando é os de dentro, não, de novo. Quem mandou me convidar, irmãos? Era tão de Deus que o homem pregou, Deus mandou uma cachoeira de glória na igreja, batizou com o Espírito Santo e teve salvação de alma. Sabe o que eu quero dizer? Que se eu chegasse aqui, mesmo saindo de casa às 3 horas da manhã, o pastor olhasse para mim e falou, pastor, o senhor não vai pregar, não. Hoje quem vai pregar é outro que chegou aqui, é mais difícil trazer ele, porque fica tranquilo, eu vim aqui adorar. Eu vim na fonte, trouxe o cântaro e vou voltar com o cântaro cheio para minha casa. Só volta vazio quem quiser, irmãos, porque tem água de Deus jorrando nessa fonte aqui. Aleluia! Uma das vezes que eu fui pregar nos Estados Unidos, o pastor falou assim para mim, pastor, o senhor quer que eu compre o teu voo direto ou com escala? Falei, direto é quantas horas, pastor? 10. E com escala? Escala eu vejo quanto tempo dá, mas pelo menos o senhor desce um pouquinho, toma uma água, estica as pernas, anda no aeroporto, né? Para sua circulação. Falei, não, eu quero o direto. 10 horas, direto. Ele falou, mas não é puxado? Falei, pode ser puxado, mas pelo menos se eu me perder, eu me perco aí na cidade do senhor. Uma hora o senhor me acha. Esse negócio de chegar na terra que ninguém entende nada e eu ficar procurando aqueles portão, pelo menos na terra do senhor, uma hora o senhor me acha aí, pode ir direto. Ele falou, mas fica tranquilo que o avião não vai cair, viu, pastor? Eu falei, não, isso... Tranquilo, você nem pensa. Se você pensar, você não entra lá dentro. Porque depois que o negócio desgrudou no chão, é você e Deus, meu irmão. Então você nem pensa, você entra e diz, estou chegando. Não é verdade? Eu falei, não, mas fica tranquilo. Ele falou, não, mas o avião fica tranquilo. Se mesmo que Jesus voltar, o senhor vai subir. Mas se o senhor não subir, o avião também não cai. Porque se o piloto... olha, quase que eu nego o convite no convite. Ele falou, porque se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. Eu falei, é verdade? Ele falou, não, isso é verdade. Eu falei, mas é verdade? É verdade. Eu vou comprar a passagem aérea do senhor por uma companhia aérea que se o piloto for crente, o piloto não pode ser. Por quê? Porque eles disseram o seguinte, tem um povo aí que está dizendo que vai sumir a qualquer momento. Vai que isso é verdade. Então, se o piloto for dessa religião, o copiloto não seja. Porque se for verdade o piloto subir, o copiloto segura. Aí eu fiquei pensando, e nessas 10 horas, se o piloto ganhar o copiloto para Jesus, Jesus volta. É melhor nós subir. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Pode até parecer engraçado, mas eu quero dizer que o mundo está se preparando e a igreja está brincando. Aí tem gente que ele não quer entrar pela porta, ele fica achando argumento. Sei, pastor, mas Jesus disse que enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura não pode vir o fim. E quem disse que Jesus precisa de mim e de você para ir lá pregar? Quem disse? Ah, é? E quem é que entra lá na janela 10x40, pastor, para falar que Jesus morreu para salvar num país muçulmano? Quem é que entra? E eu te venho com uma pergunta, e quem é que disse que eu preciso entrar lá para falar que Jesus quer salvar? Se ele quiser, ele desce lá e se revela lá. O que o salmista vai dizer? Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se Deus quiser, ele se revela para alguém no bater das asas de uma borboleta. Ele é o Deus que se revela. Você conhece alguém que fala assim, eu estava na balada quando eu ouvi uma voz que disse assim, saia daqui, coisa desse tipo. Alguém foi lá pregar? Não foi uma voz que foi buscar? Pronto, meu pai era dono de boteco, tomava uma caixa de cerveja por dia e fumava 3 maços de cigarro por dia. Foi assistir o batismo da minha mãe. De tanto minha mãe conseguiu convencer ele de tanto insistir e levou ele para o batismo. Ele falou, pois eu vou fechar um domingo para ver se você se batizar, é o dia que nós mais vende, com um filho pequeno para criar. Ela disse, mas eu vou me batizar, é só uma vez na vida. Ele fechou a porta do boteco e foi para assistir o batismo da minha mãe. Era numa chácara, num sítio da igreja, na cidade de Jacareí. Ele saiu andando sozinho no sítio, que ele gostava, e saiu andando no sítio. Já estava se preparando para o batismo, ele falou, eu vou subir lá para ver o batismo. Todo mundo concentrado lá na igreja, no grande templo do sítio, e ele andando sozinho. Quando ele começa a tomar o rumo, ele escutou uma voz que falou para ele assim, o que te impede de batizar? Ele olhou para o lado e falou, nada. Aí quando ele falou nada, cadê quem está falando comigo aqui? Aí ele sentiu um arrepio, uma alegria na alma, ele chegou na minha mãe e falou assim, eu estava subindo ali embaixo, eu acabei de ouvir uma voz dizendo, o que me impede de batizar? Minha mãe falou, quem falou? Ele falou, isso que eu estou perguntando, quem falou?
Minha mãe falou, e aconteceu o quê? Eu virei para a voz e falei nada, mas quando eu procurei não tinha ninguém. Mas eu estou sentindo uma alegria e me deu vontade de se batizar. Minha mãe disse, mas não pode, diz que tem que estar liberto, tem que estar bastante coisa. A gente entende isso, irmão. Eu não estou falando que está liberado. Eu estou falando que quando Deus quer, Deus liberta na hora, se Deus quiser. Minha mãe disse, vamos chamar a irmã que ganhou a gente para Jesus. Foi ela que Deus usou para nos libertar. Ô irmã, aconteceu isso, isso e isso. Se eu trouxesse agora um copo de cerveja, o senhor tem vontade? Ele falou, não. E um cigarro? O cheiro, imagina aí. O senhor tem vontade? Ele disse, não. Saiu e me deu vontade de batizar. Pega o avental, coloca ele e vamos batizar esse homem aí. Faz 50 anos que o meu pai está na fé. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Sabe o que eu quero te dizer? Que não precisa ninguém pregar. Se Jesus quiser, ele se revela. Compre um livro chamado Fator Melquisedeque. Compre esse livro e leia ele. É chato, já vou te falar para você não murmurar de mim. Mas lá tem algumas coisas interessantes. É um pastor norte-americano que ama missões. E ele vai contar uma história da antiga União Soviética, onde está a Rússia, a Ucrânia brigando, quando era tudo um só, um polo só, a antiga União Soviética. Comunistas, nazistas. E eles queriam provar para o mundo que Deus não existia. E como é que nós vamos provar para o mundo que Deus não existe e todo mundo fala de Deus? E por que fala de Deus? Fala de Deus porque o pai fala para o filho para o neto para o bisneto e vai passando de geração a geração. Por isso que fala de Deus. Mas nós vamos criar crianças sem ouvir o nome de Deus e quando elas estiverem de idade, com uma certa idade, nós vamos falar. Vocês conhecem Coca-Cola? Conhecem, é refrigerante. E Deus? Não, Deus nós não sabemos, nunca ouvimos essa palavra. Vocês vão ver. Cataram 10 crianças abandonadas na maternidade e levaram para uma ilha deserta. Todos que criavam as crianças eram ateus. Quando as crianças estavam por volta de 8 anos de idade, perceberam tudo monitorado. Perceberam que uma das crianças, todo fim de tarde, ia no alto da ilha, sentava, colocava a mãozinha no queixo e ficava vendo o pôr do sol. Como aquilo começou a se tornar repetitivo, o psicólogo perguntou para a criança, o que você vem fazer aqui toda tarde? A criança disse, eu venho, na inocência, né? A criança disse, eu venho ver o sol se esconder dentro da água para ir embora. Ele falou, e por que você gosta de ver isso? Isso porque eu acho isso tão lindo que eu gosto de ver. Aí perguntaram para a criança, e além de lindo, você acha mais o quê? Aí a criança disse, que eu fico olhando que eu fico pensando, se isso é lindo, eu imagino quem fez. A Bíblia vai falar de Rebeca, que é a moça que vai ser procurada. Ela vai ser procurada por Eliezer. Eliezer vai procurar Rebeca para servir de esposa para Isaac. E Isaac é o filho de Abraão, que é onde tudo começa. Aonde tudo começa é entre Deus e este homem chamado Abraão. O céu olhou para ele, apontou para ele e despejou nele uma bênção de uma envergadura tão grande que os anos se passaram e nós estamos debaixo da bênção que Deus prometeu para este homem. Uma das coisas que Deus falou para este homem foi o seguinte, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu já dava um glória porque a tua casa está debaixo desta vitória que Deus prometeu. Agora o que me chama a atenção é como Deus, como o escritor, melhor dizendo, vai falar deste homem. O verso primeiro, o escritor já começa dizendo, era Abraão já velho e adiantado em idade. Já começa dizendo que a idade dele já estava avançada e que ele já estava velho. Mas, na verdade, o escritor não está faltando com respeito, porque a cereja do bolo não está na parte A. A cereja do bolo está na parte B do verso. Na parte A, o escritor está querendo dizer que, sim, a idade chegou, o tempo passou. Mas se você for parar para estudar a vida desse homem, você vai entender algumas coisas e algumas datas que marcaram a trajetória deste homem com Deus. Por exemplo, Deus, quando chama Abraão, no capítulo de número 12, Abraão está com 75 anos de idade. No capítulo de número 15, a Bíblia já vai dizer que Abraão está com 86. Do 12 para o 15 só são 3 capítulos, mas ele já está andando com Deus há 11 anos. No capítulo de número 21 nasce Isaac. E quando nasce Isaac, a Bíblia diz que Abraão já está com 100 anos. Ou seja, do 12 para o 21 já se passaram 25 anos. No capítulo de número 24, a Bíblia diz que Isaac está com 40 anos. Ou seja, se no 21, quando nasce o menino, o pai tem 100, agora o menino está com 40, é sinal que o pai está com 140 anos de idade. E mais uma informação. No capítulo 12, quando Deus chama esse homem tem 75. No capítulo 24, ele já está com 140. Só são 12 capítulos, mas são 65 anos que ele aceitou um convite para andar com Deus. Aí você vai entender por que o escritor está dizendo, era Abraão já velho e adiantado em idade. Mas eu digo e repito, a cereja do bolo vem na parte B, quando o escritor diz, mas o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. O que o escritor está dizendo é o seguinte, o tempo passou, a idade chegou, mas as promessas de Deus na vida deste homem não caiu por terra. Levanta a tua mão, segura para o alto e receba esta palavra. O tempo pode passar, a idade pode passar, mas o que Deus te prometeu pode dar glória, porque Ele vai cumprir sobre a tua vida.
Oh, glórias a Jesus. E detalhe, quando Deus vai chamar este homem, irmãos, desculpe do meu português raso, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, me perdoa pelo meu português raso. Deus, quando vai chamar esse homem no capítulo 12, Deus não bate palma, não toca campainha, não pede licença, não dá a paz do Senhor, Deus chega chegando. Deus no capítulo 12 chega na tenda de Abraão e diz assim, ó, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que chegando lá eu vou te mostrar. E para onde vai para chegar na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo, vem comigo que eu vou te mostrar. Ele aceita o desafio e ele começa a andar com Deus. E para nós ganharmos tempo, por causa do horário, eu saio do capítulo de número 12 e já vou para o 23. No 23 ele fica viúvo. E agora no 24, porque no 23 Sara morre. E agora no capítulo de número 24, eu estou falando de um homem de 140 anos, viúvo, e pai de um solteirão de 40 anos querendo casar. Alguém já se alegrou. Nota de rodapé para alguém aqui, ainda há esperança, fica tranquilo. Isaac é um solteirão, detentor de um patrimônio. Ele tem uma herança do pai de um cálculo que nós não conseguimos chegar num número exato. Eu estou falando de duas coisas, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Porque Abraão ficou tão rico que ele se tornou detentor de um patrimônio incalculável. E Deus deu a ele uma envergadura, uma bênção de uma envergadura tão grande que nós não conseguimos imaginar. E Abraão sabia que o sucessor da aliança seria o seu filho. Então agora eu estou vendo um moço de 40 anos, órfão de mãe, pai de um homem rico, que tem uma aliança com Deus, e o pai está preocupado com a solteirice do filho. A pergunta é o seguinte, o pai está preocupado com a solteirice do filho, e o pai quer uma moça de nome? Não. O pai quer que ele casa com uma moça de uma família tradicional? Também não. O pai quer que ele casa com uma moça de uma família rica? Não precisa. Não precisa porque ele é detentor de um patrimônio incalculável. Nome ele também não está atrás. Porque se Abraão tivesse uma credencial como a nossa, de obreiro, na frente já está escrito assim, ó, Abraão, embaixo, amigo de Deus, e atrás, pai da fé. Deus deu 2 títulos. Eu dava um glória melhor do que esse, irmão. Deus deu 2 títulos para esse homem que a Bíblia não vai dizer que Deus deu para mais ninguém. Então Abraão não quer nome, Abraão não quer posse, Abraão quer que a aliança não se rompa. Por quê? Presta atenção nisso, que isso é muito sério, viu, irmãos? Abraão estava ciente que se o filho dele se envolvesse com uma moça errada, a aliança de Deus com ele e a sua geração poderia ser rompida. E por quê, pastor? Porque Deus não aceita mistura. Deus gosta de raça pura. Então Abraão está preocupado com quem vai entrar na geração dele. Eu sou pai de um casal de adolescentes, irmãos. Meu filho mais velho tem 16 anos, João, e a Sara 13 anos. Se Jesus voltar agora, a minha preocupação como pai acaba aqui, que nós vamos embora e não preciso me preocupar com isso. Mas enquanto Jesus não volta, eu já oro pela minha futura nora, que eu não sei nem onde ela anda. Quem sabe ela está aqui. Se tiver, não vai vir para cá não, vai ter que ir lá para Catanduva lá. Eu já não oro muito tanto assim pelo genro, mas eu oro um pouco também pelo genro. Por quê, pastor? A minha preocupação é quem que vai entrar no meio da minha geração. Preste atenção nisso, talvez você não vai dar glória, mas você vai sentir um arrepio aí do peso. Você sabia que uma pessoa errada no meio da tua casa pode te causar um prejuízo incalculável? Você sabia que uma pessoa errada no meio da tua família pode te trazer um peso que você não tem noção? Mas eu venho debaixo de uma palavra de Deus nessa noite de vitória para profetizar que nada e nem ninguém vai entrar na tua casa para impedir a chamada de Deus no meio... Não, eu tinha dado um glória melhor do que isso. Eu estou profetizando, ninguém vai impedir o que Deus tem com teus filhos, teus netos, a tua geração. Você pode dar outra glória por esta palavra? É, porque tem gente que, olha, irmão, por interesse. O céu não trabalha com esse tipo de interesse, o céu trabalha com propósito. Deus une propósitos. Então, na verdade, quem sabe tem alguém aqui que diz assim, ei, pastor, mas o senhor chegou tarde para me alertar, diz que já entrou alguém na minha família, mas eu vou continuar profetizando. Ele pode ser problemático, ela pode ser problemática, pode ser cabeça dura, mas o céu vai pegar, vai mudar, porque a tua casa... Alabaxouri, calamanai... Eu sinto de Deus em liberar isso aqui agora. A tua casa tem uma chamada e Deus vai mudar quem precisa mudar, mas não vai impedir a obra que Ele tem no meio da tua geração. Você pode dar outra glória por esta?
Fica tranquilo, o céu sabe mudar. Pastor não põe no lugar, mulher não põe no lugar, pai não põe no lugar, líder não põe no lugar, mas o céu põe no lugar. Então vamos para o texto aqui, por causa do horário, minha jornada ainda é longa, irmão. O texto vai dizer que Abraão chama quem? Eliezer. Quem que é Eliezer? O mordomo mais velho da casa. Aquele que no capítulo 15, Abraão achou que era ele que seria o detentor da promessa, o sucessor, o herdeiro. É ele que Abraão chama. Abraão chama Eliezer e começa um diálogo mais ou menos assim. Se você prestou atenção na leitura, tu vai entender minha linha de raciocínio. Abraão chama Eliezer e os dois começam a conversar mais ou menos assim. Ô Eliezer, vem cá. Eu quero que você coloque a tua mão debaixo da minha coxa agora. Porque eu vou fazer você fazer uma promessa para mim, mas é adiante do meu Deus. Que peso, irmão. Eliezer diz, não, espera só um minutinho. Eu posso até colocar a mão debaixo da tua coxa e te fazer uma promessa, mas primeiro eu preciso saber o que eu vou prometer. Por quê? Porque se de repente, dependendo do que for, eu não vou prometer não. Quem sou eu para prometer para você uma coisa que eu não posso cumprir? E por que você está com medo de fazer uma promessa, irmão Eliezer? Porque esse homem não é qualquer homem. Esse homem é o pai da fé. Esse homem, o Deus dele é assim, ó, ele é amigo de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É respeitar princípios. Porque Deus não quebra princípios. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. O que eu tenho visto viajando por esse Brasil de crente quebrado porque peita a liderança, você pode não gostar, você pode não concordar, mas tu tem que respeitar. O que tem de filho com bênção retida porque fala alto e quer bater de frente com pai e mãe, quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. E o céu nem grita, o céu fala sem abrir a boca. Porque Deus não quebra princípios. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Oh, glórias a Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmãos. Eliezer falou, fala o que eu tenho que prometer. Aí Abraão começa a pontuar. Abraão disse, eu quero que você me prometa que você não vai deixar meu filho casar com uma cananeia. Não, isso aí eu consigo. Se eu pegar teu filho flertando com uma cananeia, eu vou ser uma pedra de tropeço, mas não deixa os dois oficializar nada. E o que mais? Eu quero que você vá lá na casa do meu pai, da terra da minha parentela, da onde Deus me chamou, porque é de lá que eu quero que você busque uma nora para mim, uma esposa para o meu filho Isaac. Eliezer diz, não, isso aí eu também consigo. Aí Eliezer faz assim, deixa eu te fazer uma pergunta, Abraão. E se eu for lá e achar a moça, e na hora de eu voltar a moça não quiser vir comigo? Não foi isso que nós lemos? Eu volto aqui, pego teu filho e levo teu filho para lá? Abraão diz, não, não faça isso. Porque o Deus que me tirou de lá e me colocou aqui, falou que essa terra é da minha geração. Então eu não posso abrir mão deste lugar. É aqui que Deus plantou a minha casa e a minha descendência vai crescer neste lugar. Sabe o que Abraão estava dizendo? Não é o noivo que vai, Eliezer. É a noiva que vem. Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Eu vou repetir, não é para você dar glória não. Até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas Abraão estava dizendo, não é o noivo que vai. É a noiva que vem. Não é o noivo que vai. É a noiva que vem. Porque hoje estão pregando um evangelho tão barato, irmãos, que dá a impressão que Jesus tem que ficar rastejando atrás do pecador para o pecador poder aceitar ele. Jesus não mudou, ele é o mesmo. Lá onde eu estou, eu sou de São Paulo, mas eu estou numa cidade chamada Catanduva. Lá não tem feira de rua. Aqui tem muita feira de rua e você vai entender o que eu estou dizendo. Vai de manhã na feira, que tu vai ver quanto tu vai pagar numa manga. É R$10 uma manga, meu irmão. Mas vai meio-dia e meio, uma hora, que tu vai comprar 2 mangas pelos mesmos R$10. E olha lá se não achar 3. A pergunta é, por que barateou tanto, pastor? Porque é fim de feira. Fim de feira, o feirante não quer levar embora porque amassa, estraga, amadurece, apodrece e vai perder. Então ele queima para mandar embora. Jesus ninguém vai queimar para dar. Jesus é muito bom, meu irmão. É bom ser crente ou não é bom? Então eu não preciso... Eu sei que... Eu espero que os irmãos me entendam. Eu vou explicar melhor para mim não sair daqui queimado por alguns. Eu sei que a hora do apelo é uma hora de guerra. É uma hora de decisão. Se todo crente entendesse, na hora do apelo, a igreja não ficava olhando. A igreja ficava de cabeça baixa intercedendo para cadeias serem quebradas. Mas eu não estou falando por vidas que o inimigo está lutando na mente e no coração para não levantar a mão e aceitar Jesus. Eu estou falando daqueles que você está fazendo um apelo e a pessoa está assim, ó. Ô Senhor, me ajuda. Eu entrei no caminho aqui e eu tenho que sair dele. Aí chega alguém lá. Você não quer aceitar Jesus? Aceita Jesus. Aí a pessoa, não. Dá vontade de falar, ô irmão, não insiste não. E não aceita mesmo não. Jesus é muito bom para a gente ficar insistindo. Quer, não quer, fica sem. Eu quero. Pronto, acabou. Eu sou meio radical com algumas coisas, meu irmão. Jesus é muito bom. Não é que Jesus que tem que ficar correndo atrás de ninguém, não. O filho pródigo, ele espera. Porque, sabe por que o filho saiu da casa? Porque não quis respeitar as leis. E tem gente que quer mudar a lei. Eu vou dar uma notícia. O pai perde o filho, mas não muda a lei da casa.
O Pai continua no trono, ele é o mesmo. Então não é o noivo que vai, é a noiva que vem. O evangelho não mudou. A porta continua estreita, o caminho apertado. Foi Jesus que disse: quem quiser vir após mim, não sou eu que vou não, se você quiser, é você que vem. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz diariamente e vem. Mesmo entalado, você pode dar um glória para me animar aqui, irmãos? Ô, glória, não deixa meu filho ir lá. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Só tem uma coisa, Eliezer. Se você for achar a moça e a moça não quiser vir, fica tranquila. Você está livre do juramento. Ah, então eu vou prometer. Ele coloca a mão debaixo da coxa, faz o juramento, sai dali e vai se preparar para viajar. Sabe a primeira coisa que ele faz? Ele vai no pasto. E a Bíblia diz, nós lemos nessa noite, que ele pega 10 camelos dos camelos do seu Senhor. Quantos camelos ele pegou, irmãos? Quantos? 10 na Bíblia. Fala da plenitude que Deus pode fazer através da minha vida. Só para você entender, Deus quer nos usar com plenitude. Agora, para Deus nos usar com plenitude, a ferramenta tem que estar afiada. Porque quem dá a ferramenta é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Você quer cantar? Vai ensaiar. Quer pregar? Vai estudar. Quer ter poder de Deus na vida? Vai orar e jejuar. Deus já te deu a ferramenta. Agora quem afia sou eu e você. Agora uma coisa é certa. Se eu tiver com a ferramenta afiada, Deus vai me usar com plenitude. Eu tenho pavor. Aqui não acontece isso. Só lá nas minhas bandas. Quando a gente olha para quem canta na igreja de última hora e diz assim: irmão, irmã, dá para cantar um hino? A pessoa diz: não dá para cantar? Você não está bem? Está doente? Não, doente eu não estou, mas não avisou, não ensaiei. Continua assim que você vai longe. Viu? Você precisa avisar para ensaiar. Ô pastor, e se eu ensaiar e não ter oportunidade para cantar? Tu guarda no óleo. Você não está ensaiando para homem, tu está ensaiando para Deus. Guarda no óleo. Quando vir a oportunidade, tu dá um tiro de glória e deixa o nome de Jesus ser glorificado através da ferramenta que ele te deu. Você já parou para imaginar se quando Davi chegou lá, o Davi não foi para ver o Golias. O Davi foi para ver os seus irmãos amando do pai. É claro que o céu já tinha orquestrado tudo aquilo, mas Davi não sabia. Tanto é que quando Davi chega lá e vê o gigante afrontando, Davi pergunta assim, eu vou parafrasear, se você olhar lá não está com essas palavras. O que está acontecendo aí? É o gigante filisteu, está fazendo uma proposta. E que proposta que é essa? Ele está dizendo que é para Israel dar um homem só para lutar com ele. E o homem que for e vencer ele, o exército dele vai servir ao nosso. Só que o homem que for perder para ele, o nosso vai servir a eles. É mesmo. E Saul? Saul está fazendo outra proposta. Pega o texto quando tu chegar na tua casa. 1 Samuel, capítulo de número 17. O rei está fazendo outra proposta. E qual que é a proposta? O homem que se candidatar e lutar e vencer, vai ser isento de imposto, vai casar com a filha do rei e vai ser adornado de riqueza. Irmãos, leia o texto. Ele pede para repetir. Ele fala, mas que susto. Oxê. Ele olha, pega lá o texto quando tu chega na tua casa. Ele fala assim, como é que é? O que o rei vai oferecer mesmo? Porque ele achou que era muita proposta para pouca gente voluntária. Fala, o rei mandou falar que vai casar com a filha dele, adornado de riqueza e isento de imposto. Ele disse, pois avisa para ele que chegou o homem. Se você estiver preparado, Deus vai te usar com plenitude, irmãos. Fique na brecha, porque o céu está de olho de você para te usar com plenitude. Aí Saul chama ele na tenda, Saul pergunta para ele. A Bíblia não vai dizer, mas Kevin Corner diz que Saul pergunta para ele, quantos anos você tem? 16. O que você faz? Pastor de ovelha. E quantos anos você... Qual a tua altura? Estou vendo que você é baixinho. Qual que é a tua altura? Hernandes Dias Lopes disse que era por volta de 1,55 m. Kevin Corner disse que era por volta de 1,65 m. Eu, para não brigar com gente grande, vou falar que era por volta de 1,60 m. Nem lá, nem cá, eu fico no meio. Quem sou eu para entrar nessa competição? 16 anos, 1,60 m, pastor de ovelha. Olha o currículo dele como era fraco. Saul disse, não dá não. Não, dá sim, eu posso contar 2 testemunhos. Pode? O que você faz? Já matei um urso e com a bênção de Deus eu matei um leão. E se me der oportunidade, eu coloco esse gigante por terra também. E você vai fazer o quê para derrubar o gigante? Eu vou treinar. Me dá uns 15 dias que eu vou treinar e eu volto aqui. Você vai fazer o quê para lutar contra o gigante? O que você sabe fazer? Kevin Corner vai dizer que ele diz, eu sei cantar, compor, tocar, pastorear e dar pedrada. Para ele eu não canto, para ele eu não toco, não pastoreio, não vou compor, só sobrou a pedrada. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala.
Irmãos, Davi não acertou a testa do gigante porque ele jogou errado e o anjo disse, não, Davi, eu vou te ajudar, mas não é aqui não, é aqui, ó. Não, Davi olhou e falou, eu vou acertar a testa. E olha o currículo do homem, 3 metros de altura. Pesava 265 quilos. Comiam 6 quilos de comida por dia. O capacete pesava 5 quilos. A ponta da lança, 12 quilos. A couraça, 90 quilos. Quando ele jogava aquela lança numa distância curta, ela atingia 150 quilômetros por hora. Dependendo da distância, não dava tempo do soldado inimigo piscar que a lança atravessava no meio. Mas Davi, quando olhou, falou, é na testa. Tanto é que ele foi para acertar na testa que ele leva 5 pedrinhas. Quantas pedrinhas ele levou? E detalhe, ele não levou 5 pedrinhas para usar uma e deixar 4 de lambuja. Eu vou levar 5 pedrinhas. Por que, Davi? Porque vai que eu erro uma, eu tenho 4 de reserva. Não, senhor. A Bíblia vai dizer que Golias tinha mais 4 irmãos. Os 4 eram gigante e forgado que nem Golias. Você vai fazer o quê? Eu vou levar 5 pedrinhas. Por quê? Porque uma é de Golias e ele vai cair. Ele era preparado ou não era, irmão? E as 4? As 4, se os irmãos dele se doer, entrar na arena, para quem derruba um, derruba mais 4. Só faz isso, irmãos, quem tem ferramenta afiada. E quem tem ferramenta afiada, o céu usa com plenitude. Você pode dar autoglória por esta palavra? Ele pega quantos camelos? 10. Quantos? E a Bíblia diz que a fortuna de Abraão estava na sua mão. Ele era o ministro da fazenda, do patrimônio de Abraão. Mas ele abre a bolsa e ele coloca dentro da bolsa tudo que é usado para adornar uma noiva. Ele põe na bolsa, monta no camelo e parte para a Mesopotâmia. Sabe quantos dias de viagem da onde estava Abraão, aonde Abraão saiu? 30 dias. Quantos dias de viagem? Quantos? Ele chega na terra de Abraão, lá da onde Abraão saiu há quase 65 anos atrás. E quando ele chega na boca da entrada, ele não entra. Ele fica do lado de fora, mas ele vai na fonte. Primeira coisa que ele faz, ele desce na fonte. E a pergunta é, o que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Estivesse lá, ia perguntar para Eliezer, Eliezer, você sabe o que é para fazer? Sei. O quê? Procurar uma noiva para Isaac. E como é que você vai fazer isso? Isso é que eu não sei. Eu sei o que é para fazer, mas eu não sei como fazer. Então a pergunta e a resposta é o que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer, a resposta é, primeiro, desce na fonte. Segundo, vamos orar. Primeira coisa que ele fez foi descer e a segunda foi, perceba que até os camelos ele colocou de joelho. A Bíblia diz que chegando ele na fonte, foi orar e pôs os seus camelos de joelho. O Eliezer, camelo não ora, mas ajoelha. E quem precisa de resposta, desce na fonte. Irmãos, Deus está falando com alguém aqui. Tem pessoas que vai desabafar em tanto lugar. Deus está dizendo, vai na fonte e desabafa na fonte. Eu tenho vitória para você. O melhor lugar que você pode clamar e estar é na fonte aonde Deus te colocou. Eu não sei se você pode dizer amém. Este homem, irmão, vai fazer uma das orações mais desafiadoras que a Bíblia vai registrar. Eu estou falando desafiadoras. A oração desse homem, para mim, foi mais forte do que a oração de Elias, por exemplo, quando foi disputar com os profetas de Baal. A oração de Elias não foi uma oração de desafio. A oração de Elias foi uma oração de confiança. Elias sabia quem lhe servia. Ele estava tão convicto, que quando chega a hora dele se apresentar, disse, ó, já acabou o horário da apresentação dos profetas de Baal. Agora é você, Elias. Sou eu? Sou. Primeira coisa, arruma o altar. Arruma o altar. Coloca o sacrifício no altar. Coloca o sacrifício no altar. Traz água no altar. Não, água não pode. Nós estamos pedindo fogo, tu está querendo molhar? É a minha vez. Deixa comigo. Coloca água no altar. Coloca água no altar. Não, acho que é pouco. Coloca mais água no altar. Mais água no altar. Traz mais um pouquinho de água no altar. Perceba que Israel está numa seca, ele está mandando gastar água. Traga água e coloca no altar. O texto diz que transbordou o altar ao ponto de escorrer. Ele vai fazer uma oração de quem está na conexão com Deus. Senhor, eu quero que tu mostre para este povo que eu sou teu filho, que tu és o meu Deus. Senhor, manda fogo. Toma. Toma fogo. Agora, Eliezer foi diferente. Eliezer foi uma oração de desafio. Por quê, pastor? Porque na oração ele vai pedir para Deus sinais. Diga comigo, sinais. E um dos sinais que ele pede, 2. Ele pede 5 sinais, pelo menos é o que eu enxergo no texto. Se você enxergar mais, depois você me fala. Mas eu enxergo 5 sinais. E dos 5, 2, ele pede para Deus quebrar uma cultura de um povo, para ele entender quem é a moça. Você entende isso, irmão? Você sabe o que é quebrar uma cultura de um povo? Quem é que quebra uma cultura de um povo, irmão?
Ele pede para Deus sinais. Ele está dizendo, Senhor, não deixa eu errar na escolha da moça que vai ser nora do meu Senhor. Me dá sinais para mim não errar. E ele vai pedir 5. Primeiros sinais que ele pede. Primeiro, Senhor, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Terceiro, que ela encha o cântaro. Porque, paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro e volta com o cântaro vazio. Com todo respeito, irmãos, eu saí da minha casa hoje 3 horas da manhã. E amanhã, quando for 10 horas, eu estou voltando na minha casa. Eu vou ficar mais de 24 horas fora de casa para atender um trabalho dos irmãos, que não estou penalizado, pelo contrário, é um privilégio. Mas deixei a minha igreja, deixei a minha família, deixei a minha cidade para vir aqui. Eu lá vou vir aqui só para me apresentar. Com todo respeito, do altar tem culto que você vai, que você olha no rosto de alguns, que dá até desânimo. Vem fazer o quê desse jeito, meu irmão? Vem fazer o quê? Fica em casa, assiste Rastinho, vai assistir BBB, vai assistir qualquer coisa. Deus está dizendo, eu te trouxe na fonte, se você trouxe o cântaro, eu tenho água para encher o teu cântaro. Ô, Gló, quem mandou me convidar, irmão? Tá gostoso até agora, né? Mas aperte o cinto que nós vamos chegar lá. A viagem, às vezes tem umas turbulências, se o cinto não estiver apertado, é perigoso você pular da poltrona. Fica tranquilo que Deus está no controle de todas as coisas. Com todo respeito, irmão. Senhor, não deixa eu ser agressivo com ninguém, não. Eu saí da minha casa só porque eu sou pregador. Primeiro, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Terceiro, não deixa ela vir passear na fonte, não, Senhor. Paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte para passear. Tem gente que vem na fonte para ver o cantor predileto. Tem gente que vem na fonte para ver o pregador que ele gosta. Tem gente que vem na fonte e diz, eu estou tão arrependido de vir, não tem coragem de erguer a cabeça, não tem coragem de dar glória. Se não fosse a misericórdia de Deus, o salmista vai dizer que nem vivo nós estávamos. O diabo já tinha nos engolido vivo. Mesmo que você não goste, mesmo que não está agradando, ele merece glória, honra, louvor, adoração. Oh, Senhor da glória. Mas vamos para frente por causa do horário. Quarto sinal, ele diz, eu vou pedir água para a moça, e a moça tem que me dar. Parece simples, né, irmão? Não parece simples? Mas não é simples, não. Por quê? Porque é a cultura deles. Na nossa cultura, se um senhor de idade pedir água para uma moça e a moça negar, para a nossa cultura, essa moça é uma sem educação. Você entende isso? Minha filha tem 13 anos. Se um senhor de idade pedir um copo de água para minha filha negar, além dela tomar um receba, eu vou mandar ela trazer 2 copos. Agora é um para mim e para o ancião. Por quê? Porque a cultura, agora na cultura deles, não. Uma moça donzela não falava com um homem estranho. E perceba que para ele saber quem é a moça, ele pede para Deus quebrar uma cultura. Ele diz, Deus, eu vou pedir água para ela. Sabe o que ele está dizendo? É difícil eu achar quem vai me dar. Mas para mim saber que é ela tem que me dar água. Agora, se você entendeu a complexidade do quarto sinal, segura para tu não cair na cadeira. Ele disse, detalhe, para mim eu peço água, mas para os meus camelos é ela que tem que oferecer. Só deu glória porque não era ela que ia carregar o cântaro de água. Com todo respeito. Irmão, quantos camelos ele trouxe? Sabe quantos litros de água bebe um camelo de uma vez com sede? Há quem diga que chega a 100 litros de água de uma vez. Eu estou falando de um camelo que atravessou 30 dias no deserto. Ele está dizendo, para mim eu peço, para os camelos, eu não vou falar para ela me dar, não. É ela que tem que oferecer por livre e espontânea vontade. Se eu estivesse lá, eu ia falar, ô Eliezer, sabe quando nós vamos sair daqui? Nunca. O cântaro de água cabia de 12 litros a 13 litros e meio, irmãos. Um cântaro de água. Se a gente for fazer uma matemática de 12 a 13 litros e meio em cada cântaro, essa moça tinha que descer quase 10 vezes na fonte para cada camelo. Se cada cântaro coubesse 15 litros, para cada camelo ela tinha que descer 7 vezes. Você entende isso? Desce na fonte, enche o cântaro, sobe da fonte e dá água para o camelo. Desce na fonte, enche o cântaro, volta com 15 litros de água nas costas, sobe da fonte e dá água para o camelo. Para cada camelo, 7 vezes. Como ele trouxe 10, era 70 vezes. Mas ele não mudou a oração, não. É assim que eu quero. E a oração desse homem foi que nem uma flecha. Porque no verso 14 ele arma e manda para o trono. No 15, Deus pega a flecha e devolve respondendo. E a resposta é, e estando ele ainda orando, vírgula, chega Rebeca. Oh, glória, o melhor lugar que você vai ter resposta é na fonte, irmãos. Meu Deus do céu, se todo mundo entendesse o propósito deste culto, irmãos. Se todo mundo entendesse o valor deste culto. Você sabia que esse culto pode ser um divisor de água na tua vida? Você sabia que este culto pode ser uma virada de chave na tua casa?
Você sabia que esse culto pode mudar a tua semana, pode mudar o teu mês, pode mudar o resto do teu ano? Quem sabe o laço estava armado, mas Deus está dizendo, não é no culto de quinta, não, é no de hoje que eu vou quebrar o laço. Alavachouri, calamanai. Mas vamos para frente. Quando a moça chega, a primeira coisa que ele olha, bonita, bela, formosa, donzela. E como que ele sabia que ela era donzela, irmãos? Primeira característica de uma donzela era as vestes, a forma de se trajar. Quando ele olhou, além dele ver a beleza, ele disse, tem uma moça bonita chegando na fonte, trazendo o cântaro, e pelas vestes ela é donzela. Pode ser ela. Mas deixa eu ver se ela trouxe o cântaro só para passear ou trouxe o cântaro para descer na fonte. Ela desceu na fonte. Mas deixa eu ver se ela vai encher, deixa eu ver se ela vai descer na fonte para matar água na palma da mão, só molhar os pés, refrescar o calor e voltar para casa vazia. Deixa eu ver se ela vai encher. Não, ela desceu na fonte, trouxe o cântaro e encheu o cântaro. Quando ela está voltando para casa, ele coloca o quarto sinal em ação. Ele olha para ela e diz, moça! Ela com o cântaro nas costas, olhou para ele e disse, pois não, senhor. Você me dá um pouco da tua água? Eu li até o 15, na tua casa tu leia o demais. Não leia agora não, na tua casa tu leia. Os versos vão até o de número 67. É uma das histórias mais belas da Bíblia. Eu estou agora no meados do versículo 18 a 19. Ele olha para ela e diz, você me dá um pouco da tua água? Ela olha para ela, ela tinha tudo para falar não, irmãos. Ela tinha tudo para falar não. E detalhe, se aquela moça falasse não, ela não podia ser repreendida. Pelo contrário, ela tinha que ser aplaudida. Porque iam dizer, parabéns, você está respeitando a cultura do teu povo. Mas também tem uma coisa, se ela fala não, ela nunca ia imaginar o que ela ia perder. Aleluia, Jesus, 2 vezes. E vou dar uma notícia, Abraão não deixou Eliezer falar qual era o propósito. Porque você já parou para imaginar se Eliezer chegasse dizendo assim, extra, estou atrás de uma moça donzela para casar com o filho do meu senhor. Primeiro, você já não vai ter sogra. Olha só, as sogras me perdoem, irmão. Vocês não vão ter sogra. Ele é um senhor de 140 anos, já está perto do fim da vida. O menino é um solteirão que nunca namorou, milionário. Vocês não têm... Ia fazer fila, irmão. Ia ter currículo, fila de espera, entrevista para ver quem queria. Abraão disse, não fala nada. Por quê? Porque se falar o que espera, vai vir interesseira. Seguro glória, porque essa é forte. Interesseira se entrega pelo valor. E quem se entrega pelo valor não tem essência. Quem se entrega por preço é prostituta. A noiva se entrega pela essência. É por isso que nós não adoramos a Deus pelo que Ele tem. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Quando olharam para Jó, disseram para Jó assim, rapaz, tu já perdeu filho, já perdeu bem, já perdeu família, já perdeu patrimônio, amaldiçoa teu Deus e morre. Como fala uma louca, assim fala tu. Eu não adoro a Ele pelo que Ele me deu, adoro a Ele pelo que Ele é. Eu nu eu vim, eu nu eu vou voltar, louvado seja o nome do... Hoje nós estamos vivendo uma geração, irmão, que se o crente perde o cargo, ele já quer sair da igreja. Quem mandou me convidar? Eu não sei se vocês esperavam isso, mas receba. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo, irmão. Se você tirar do cargo, mudar de posição, ele quer sair da igreja. Orou, irmão, faz tempo que você não vai na igreja. É difícil. Não, mas é difícil mesmo, você tem que lutar. Não, a gente perde tanto tempo. E outra coisa, a gente ora, parece que não acontece nada. E Deus é obrigado a acontecer para agradar o bilu-bilu de Deus, irmão. Aleluia. Eu não estou sozinho nessa não, irmão. Você entende, irmão? Não, eu orei, Jesus não me deu. Eu não quero mais saber, não. Eu estou sem força. Você nunca teve força, você foi um interesseiro. Só veio na igreja por interesse, para ver o que o pai do noivo tem para te dar. E se ele não deu, você quer sair. Mas nós não o adoramos pelo que ele tem, nós o adoramos pelo que ele é. Rábia, estuda a vida dessa mulher, irmão, chama Rábia. Rábia foi uma iraniana que viveu no ano 800 depois de Cristo. Essa mulher, depois de convertida, ela falou uma frase que se tornou uma oração. Conversando com alguém, perguntando sobre o amor dela para com Deus, que se revelou a ela e a salvou. Ela disse assim, se eu orar com interesse no paraíso, se eu servir a Deus com interesse no paraíso, que Deus me exclua do paraíso. Se eu servir a Deus com interesse de morar no céu, que Deus me risca do céu. Mas se eu adorar a Deus pelo que Ele é, que Ele não esconda de mim a sua face. Se Deus der o carro, Ele é Deus. Se Deus não der, Ele é Deus. Se Deus der a casa, Ele é Deus. Se não der, Ele é Deus. Se Deus fazer o ímpio ser promovido e você continuar na mesma posição, Ele é Deus. Nós não adoramos pelo que Ele tem, nós o adoramos pelo que Ele
Eu dava um glória por esta palavra. E adianta dar glória amarela e chegar lá fora não põe em prática, viu? Dá glória porque manda, mas chega lá, muda. Não, Rebeca, não vou falar nada. Você me dá água? É claro, senhor. Na hora, prestativa, pronta, essência de noiva, fez sem saber o que esperava, porque não fez em troca. Do jeito que ele pede a água, ela pega o cântaro no ombro, já vem perto dele e derrama na mão dele. Eu quero crer que ele não estava nem com sede, irmão. Quero crer que o coração dele palpitou. Falou, mas no primeiro dia eu já estou com a resposta. Mas ele disse, ela veio na fonte, trouxe o cântaro, encheu o cântaro, está me dando água agora. E os camelos? Mas não deu nem tempo. Porque do jeito que ele está bebendo água do cântaro dela, ela correu os olhos no... Pega o texto na tua casa. O texto diz que ela correu os olhos no camelo, olhou para ele e falou, seus camelos já beberam água, senhor? Disse, não, ainda não. Então fica com o meu cântaro que está cheio, dá o teu que está vazio, que enquanto o senhor bebe do meu, eu pego do teu para dar água para os teus camelos. O texto diz que ele levanta, olha para o céu e diz, louvado seja o Deus do meu senhor Abraão. Olha o que ele diz, que hoje agiu de benevolência para com o meu senhor. Perceba que ele tinha uma honra tão grande pelo Abraão, que em momento algum ele pede alguma coisa para Deus em nome dele. Ele pede em nome de Abraão, para Abraão, e agradece a Deus em nome do Deus de Abraão. Você entende isso, irmão? Quem honra princípio e respeita é honrado pelo princípio. A Bíblia diz que quando ela acaba de dar água para os camelos, ele abre a bolsa, pega os adornos de noiva e adorna ela. Ela é adornada, ela coloca ouro no pescoço, ouro no braço, ouro no dedo. Ela é adornada de ouro. Quando ela acaba de receber o ouro, pensa que ela fica perguntando, onde nós vamos? Não tem onde nós vamos, não. O texto diz que ela vira as costas e sai correndo. Cheia de ouro. Se eu estivesse lá, eu falaria, irmão Eliezer, você não vai correr atrás dessa menina, não, é? Tu encheu ela de ouro, ela correu, você não sabe nem quem é ela. A Bíblia diz que ele não correu atrás dela. A pergunta é, por quê, pastor? Não sei, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia deixa eu pensar. Se Abraão é um senhor de 140 anos e Eliezer é um mordomo mais velho da casa, para mim esse homem está na casa dos 100. Rebeca está na casa dos 30. A pergunta é, qual que é o senhor de 100 anos que alcança na corrida uma menina de 30? Tem lógica, não tem, irmãos? Tem lógica, ele não correu atrás. Você não vai correr atrás, não? Não. Por quê? Quem sabe ele poderia dizer, primeiro que eu não alcanço. E segundo, o Deus do meu Senhor, que começou a agir na fonte, ele vai concretizar Fica no lugar que Deus te plantou, irmãos. Sabe para onde ela vai? Para casa. Diga comigo, para casa. Para onde ela vai? Quando ela chega em casa, ela encontra Labão, seu irmão. Labão olhou para ela e falou assim, ô Rebeca, da onde você vem vindo? Ela disse, eu venho vindo da fonte. E quem que te deu todos esses presentes aí? Porque quando você saiu para buscar água, você não estava com isso? Quem que foi que te deu isso aí? Ela disse, um homem que eu encontrei Ele disse, então fique em casa que quem vai descer na fonte agora sou eu. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Eu vou repetir. Resumindo tudo o que eu falei. Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Eu vou profetizar. O que você está recebendo hoje na fonte, se você crer, tu vai levar para a tua casa. E detalhe, quando ela chega em casa, quem está em casa e vê o que ela recebeu, ficou com tanta vontade que desceu para conhecer a fonte. Porque a profecia continua na igreja. Eu profetizo que você, o que tu está levando para casa, vai despertar interesse em quem você está orando para Jesus alcançar. Deus vai na biqueira de fumo, no balcão da padaria, no balcão do boteco. Deus vai na noitada, Deus vai na balada, arranca de lá e coloca do teu lado para dar glória a Deus junto com você. Você acredita nisso, irmãos? Você não pode, mas o céu pode. Eu profetizo que o que você está levando para a tua casa hoje vai despertar alguém para descer na fonte junto com você. Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Receba a profecia. Ele chega na fonte e o texto vai dizer que Eliezer de pé na fonte. Labão, quando chega na fonte, Labão chega para Eliezer e diz assim, foi o senhor que deu um presente para uma moça que saiu daqui quase agora? Eliezer disse, sou eu. O senhor não quer ir para minha casa?
Eu sou irmão dela. Acho que Eliezer falou, isso aí só pode ser coisa do Deus de Abraão. Porque eu dou tanta coisa para a moça sai correndo, eu não sei quem que é. Agora o irmão da moça me chama para ir para a casa da moça. Vamos? Ele disse, vamos porque tem pastagem para os teus camelos e hospedagem para ti e para tua caravana. Quem fica na fonte tem direção, irmãos. A Bíblia diz que ele sobe com Labão para a casa de Rebeca, o pasto é aberto, solta os camelos, fecha o pasto, vamos para casa? No caminho para casa pega o texto, ele diz assim, ó, a mesa está preparada. Eu vou parafrasear para os irmãos me entender, minha rasa linha de raciocínio. Eu quero que ele disse assim, o senhor chegou na hora certa. A mamãe acabou de passar um café da tarde, a mesa está pronta. Para quem está viajando 30 dias, irmão, café da tarde, eu não tomo café, pastor, cappuccino. Eu não tomo cappuccino, suco, também não tomo. Então fica sem, senta na mesa sem nada. O importante é que a mesa está preparada, irmãos. Só Deus pode fazer um negócio desse, irmão. O texto diz que quando Labão entra da porta, pega o texto. Quando ele entra da porta para dentro, não acontece nada. Mas quando Eliezer pisa no batente da porta para entrar, o pai de Rebeca lá de dentro diz, ei, senhor, segura aí na porta. Eliezer para na porta. Aguenta a mão aí na porta. O senhor pode entrar na minha casa, sentar na minha mesa, comer do meu pão, mas só faz isso se primeiro deixar eu trazer uma bacia de água, porque eu preciso lavar os teus pés. Eu quero ver se você vai dar glória agora. Perceba que ele recebe água duas vezes. Ele recebe água na fonte e recebe água na porta da casa. Só que na fonte ele recebe água para suprir uma necessidade, matar a sede. E na casa ele recebe água para uma condicional. Só entra na casa e senta na mesa e come do pão quem deixa lavar os pés. Qual que é a diferença, pastor? Você vai entender agora. A diferença é enorme. Por quê? Porque na fonte vem quem quer. Na fonte vem quem traz cântaro, quem vem sem cântaro. Na fonte vem quem é grato, quem é ingrato. Não fica assustado não, meu irmão. Se tem um lugar para ter gente ingrata é na igreja. E às vezes já passou pela igreja e nem na igreja vem mais. Você quer ver? Você conhece alguém que chegou na igreja, pediu para a igreja orar para Jesus abrir uma porta de emprego, a igreja orou, Jesus abriu. A pessoa nunca mais voltou? Aqui acontece isso, irmão? Puxa, eu achei que era só lá no meu Ceará. Aí você encontra a pessoa na rua e diz, nossa, nós estamos com tanta saudade de você. É verdade, qualquer hora eu preciso voltar lá. Mas olha, eu chego tão cansado, eu vou assassinar o português agora. Dá vontade de desorar. Fala, Senhor, fecha essa porta. Fecha a porta, só para aprender a não ser mais ingrato. Mas Deus é misericordioso, porque nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus. Tem gente que agradece tanto, Jesus abriu uma porta, eu não tenho tempo de ir para a igreja, mas a porta que ele abriu foi do jeito que eu queria. Como Deus tem me abençoado, e outra, ele conhece meu coração. É mesmo? Continua que você vai longe. Na fonte tem grato e ingrato. Você conhece alguém que já entrou na fonte, pediu para Jesus, para a igreja orar, para Jesus curar. A igreja orou, Jesus curou, recebeu a cura, nunca mais voltou? Você quer ver só? Nós estamos num culto que eu percebo que é uma campanha, pastor. É isso? Sem ser a campanha, os cultos são cheios assim? Pastor, não deu nem tempo de pensar, alguém já gritou aí. Não. Então eu já vou ficar com a resposta de quem deu aqui. E por que você não vem nos outros cultos e só vem no culto da campanha? Está falando. Quem mandou me convidar? Por que só vem na campanha? Interesse de receber? E por que não vem no culto da oração? Por que não vem estudar teologia? Por quê? Você tem de Deus para enfrentar um testemunha de Jeová domingo de manhã no teu portão, 5 minutos para debater com ele? Você tem de Deus? Ou só sabe falar que Deus é bom? Se você consegue um testemunha de Jeová, com todo respeito, você consegue encarar um mormon que sabe versículos de cor e salteado? Você consegue? E por que não vem estudar? Por que só vem no culto que interessa? Por que quando vem um cantor e um pregador de fora, a igreja enche, e quando é os da casa, parece que a igreja não tem a mesma frequência de gente? Por quê? Somos ingratos ou não somos, irmãos? E eu vou falar. Eu estou falando já. Tem coisas que o pastor da igreja não pode falar, irmãos. Porque nós estamos vivendo uma geração de uns crentes tão melindrosos, que dependendo do que fala, quer ir embora. Uns crentes que gostam de asquerar. Não faz nada. Não faz nada, mas são os verdadeiros querentos. Viu? Porque a igreja, a palavra quando vem, seja o vaso de fora ou o vaso da casa, a palavra não vem para afrontar. Quem afronta é o diabo. A palavra vem para confrontar.
Só que as pessoas, ao invés de receber a palavra como confronto para mudança de vida, ficam asquerando, dizendo aí, tá vendo? É indireto isso aí, isso é para você. Aí, ó, já está sabendo do meu problema, já está falando. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus traz um de fora para falar. E eu falo mesmo, porque quando acabar o culto eu vou embora, não conheço a vida. Agora, uma coisa eu te digo, venha na fonte, mas venha com espírito de gratidão. Na fonte, irmão, se não está satisfeito, com todo respeito, irmão, estou dando uma ilustração aqui. Se não está satisfeito, a fonte dessa noite aqui tem 2 portas. Eu entrei por aqui, mas eu estou vendo que tem outra lá. Só fica quem quer, ninguém está segurando. Tem lugar que nós vamos pregar, pastor, com todo respeito, que as pessoas ficam com cara de desdém, de pouco caso, abrindo boca, bocejando, com a cara de cansado. Por que não foi para casa para dormir? Não, com todo respeito. Os irmãos estão comigo, irmão? Ufa, que susto. Eu pensei que já estava indo embora já, uai. Somos ingratos, irmãos. E não adianta me olhar com cara feia. Cara feia não vai me assustar. Tá certo? Eu não me ofereci para chegar aqui. Jesus me trouxe aqui para falar, para mudar a minha e a tua vida. Você pode vir na igreja, você pode cantar, você pode mascar chiclete, você pode fazer cara feia, você pode fazer o que você quiser. O máximo que você faz é vir na fonte, nem sabemos se você enche o teu cântaro. Porque vir na fonte é uma coisa, eu quero ver sentar na mesa e comer do pão. Paz, meus irmãos. Você sabia que tem gente que canta que nunca sentou na mesa? Você sabia que tem pregador que prega e não sentou na mesa? Você sabia que tem gente que toma ceia todo mês, mas ainda não achou a mesa? Não se assuste não, não se escandalize, irmãos. Não se escandalize quando você vê alguém dar mau testemunho dentro do reino. O céu não tem culpa desses tais. O que tem de gente dizendo, eu estou tão fraco. Porque quem diria? O fulano de tal falou isso e fez aquilo, já perdi as forças. Tua salvação está nele. Tua salvação está nela. É no pulso dele, no tornozelo dele que tem marca de cravo. É do lado dele que foi furado. Foi ele que foi crucificado. Fica fiel com aquele que te chamou. Agora deixa eu te fazer uma outra aplicação aqui. Sabe por que tem gente que nunca sentou na mesa? Porque não dá o pé para o dono da casa lavar. Evangelho é muito mais do que erguer a mão, sentir arrepio e vir para o culto, irmão. Evangelho é mudança de vida. E paz, meus irmãos, tem gente que não quer mudar de vida. Tem gente que vive uma vida promíscua, uma vida dupla. É uma coisa na igreja e outra coisa fora do culto. Ele consegue encher o cântaro na hora do culto, mas passou da porta para fora, ele joga o cântaro fora. E nunca sentou na mesa, porque nunca deu o pé para o dono da casa lavar. E só senta na mesa, come do pão, quem dá os pés para o dono da casa lavar. E sabe por que tem gente que não quer isso? Porque não quer mudar de vida. Tem gente que gosta da vidinha que leva. Mas Eliezer disse, eu vim para isso. Eu vim para uma omissão. É para lavar o pé? É, então pode lavar. O pai de Rebeca lavou o pé dele. Ele disse, agora senta na mesa, porque a mesa está preparada. Ô, irmãos, se for só para mim com o cântaro cheio, não, eu quero vir, sentar na mesa, comer e levar o cântaro cheio para minha casa. O texto diz que ele senta na mesa, alguém olha para ele e diz, pode comer, a mesa está preparada, o senhor pode comer. Aí ele começa dizendo, eu posso falar só um negócio antes de comer? Na tua casa, leia o texto. Ele não vai falar um negócio, viu, irmão? Aí é caipirês, é lá de Catanduva. Eu posso falar só um negócio antes da gente comer? O pai de Rebeca diz, pode, fica à vontade. Ele poderia começar assim, pastor Silas. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliezer. Eu sou tutor de um velhinho de 140 anos, rico, milionário, mas não manda mais nada. Quem manda lá sou eu. Eu compro, eu vendo, eu negocio, eu granjeio. Eu sou o cara. Eu sou tão cara na casa do velhinho que até uma mulher para o filho dele, não foi nem o filho que ele mandou escolher, foi eu que fui escolher a mulher para o filho dele. Eu sou o cara. Mas foi assim que ele se apresentou? Pode falar não, mesmo sem ler, porque não foi mesmo. Quando ele senta na mesa, eu posso falar alguma coisa? Pode, fica à vontade. Ele começa, eu, vírgula, sou servo. Sabe o que ele está dizendo? Tem uma fortuna na mala, mas não é meu. Tem uma fortuna pendurada no corpo da tua filha, mas também não é meu. Tem camelos no pasto, mas também não são meu. Eu vou aplicar para você entender. Eu prego, mas não é meu. Eu toco, mas não é meu. Eu canto, mas não é meu. Eu trabalho num departamento da igreja, mas não é meu. Eu trabalho com o talento dele. É dele, por ele, para a glória. Olha, irmãos, eu já estou quase encerrando, só um minutinho, viu? Eu aprendi quando eu mudei para Catanduva uma palavra.
caipireis. Assim. Ranço. Você sabe o que é ranço? São tudo de Catanduva, irmão? Ranço. Para os mais elitizados, indigesto. Os mais antigos, empanzinado. E para rasgado da roça, ranço. Eu aprendi na casa de uma irmã, comendo torresmo, pastor. Coca-Cola, sol de 40 graus, limão espremido e torresmo fresquinho. Diga terra. E eu comendo e tal, e aquela coisa estralando. Que gostoso, coquinha, toma, limão, coquinha, limão, torresmo. Quando saiu a segunda fritada, não, eu não quero mais não. O senhor está cheio, pastor? Não, mas não desce. Deu ranço? Falei, deu o quê? Ranço? Empanzinou? Estufou? É isso que eu quero dizer. Eu tenho ranço de gente metida no reino, irmão. Desculpa da minha liberdade. Eu peço para Deus guardar o meu coração todos os dias. Esses dias eu estava em Marília, acabei de pregar, o pastor me levou para mim comer um negócio, eu falei, eu vou embora hoje, 2 horas da minha cidade, eu vou embora. Eu, a Sheila, as crianças, parei no posto de gasolina, estou abastecendo, eu estou de olho na bomba e o frentista aqui, o frentista olhando na bomba e olhando para mim. Aí ele segurou o olho em mim, ficou olhando em mim e eu de olho na bomba. O dinheiro era curto, falei, vai que chega muito perto aí, eu mando ele parar. Eu estou aqui com cara de profeta intercedendo, mas de olho nele aqui, porque crente só tem cara de bobo, irmão. Só tem cara de bobo. Nós estamos olhando aqui, estamos de olho ali. Nós estamos de olho ali, estamos de olho acolá. Fica tranquilo. Eu sou ruim de guardar nome e fisionomia, mas leitura labial e cara feia. Na pandemia eu fiquei numa agonia com aquelas máscaras, o povo cochichava e não dá para entender o que estava falando, irmão. Eu estou de olho na bomba aqui, pastor. Eu estou de olho na bomba, mas de olho nele. Ele de olho em mim. Aí ele de olho em mim assim, ó, ele segura na bomba assim, ele deu um passinho para trás assim e deu uma medidinha em mim assim, ó, deu uma olhadinha. E eu estou de olho na bomba e de olho nele aqui. Ó. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, o senhor não é o pastor do TikTok? Eu falei, não, eu sou daqui mesmo, irmão. Não tem nada de TikTok, não. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Depois de velho fica besta. Eu estou com quase 50 anos. Não tenho mais idade para ficar tonto. Por causa de elogio, de confete, de rede social. A coisa mais falsa que existe é a rede social. Você não vai ver um pregador dizendo, hoje eu preguei e foi um fracasso. Você já viu isso? Preguei, Jesus batizou, renovou, que glória, que Pentecoste, meu Deus, que igreja. Aí você fica olhando e fala, meu Deus. Aí você encontrar gente que estava lá na noite e fala, não foi nada disso. Só tirou foto que a igreja estava cheia. E detalhes, são tão estratégicos que na hora da palavra não teve um glória. Ele pegou foto da hora do louvor, que a pessoa estava com a mão erguida chorando, ele tirou aquela foto e colocou na página dele como se fosse a hora que ele estivesse pregando. É a coisa mais falsa, é coisa de rede social. Porque tem dia que Deus não quer fazer. E não é porque o pregador e o cantor estão em pecado, não é porque Deus não quer. Parece que o chão fica de ferro, o céu de bronze. Senhor, tem alguma coisa errada? O céu diz, não tem nada errado, não, é que hoje eu não quero mesmo. Então você nunca vai ver alguém postar em rede social o que é a realidade. Essas coisas não existem e a gente vê as pessoas virando um astro no altar. Só tem lugar para a estrela brilhar onde não tem espaço para o sol da justiça, meu irmão. Eu entrei dentro do carro, meu filho brincou comigo. O senhor está famosinho, pai. Eu falei, oxe, se aquieta aí, rapaz, tu é crente. Esses dias eu parado no grau em São Carlos, saí daqui da capital, eram umas 9 horas da noite, chegou em São Carlos, falei para o meu pai, vamos comer alguma coisinha aqui, que chegar em casa a Sheila, ela vai estar acordada esperando, mas poxa vida, até ir no fogão comer vai ser muito tarde, vamos comer por aqui até chegar em Catanduva, faz a digestão. Aí nós estamos ali comendo, de repente chegou um moço do meu lado assim, falou assim, dá licença, pois não, o senhor é o pastor do Instagram? Eu sou da onde? Do Instagram. Não, eu sou daqui mesmo. Pois hoje eu estava vendo uma mensagem do senhor. Eu posso tirar uma foto? Pode. Com a bochecha cheia de bife. Sabe o que eu faço, irmãos? Com todo respeito, eu não estou tirando sarro, não. Estou falando muito sério. Peço para Deus blindar minha vida e meu coração todos os dias. Eu posso nunca mais voltar nessa casa, talvez por falta de agenda, mas eu quero deixar amigos por onde eu passar. Não foi isso que o pastor disse? Eu já ganhei a noite, quando ele chegou aqui e me antecedeu dizendo, parece que nós se conhecemos há anos. O altar na minha vida vai passar. Se Jesus levar 40 anos para voltar, eu com quase 50, eu vou estar com quase 90. Eu não vou ser mais pastor de igreja, meu irmão. Vem vindo uma geração aí atrás. Só que se nós estivermos aqui, nós vamos continuar com a mesma amizade. Como que o senhor conheceu o pastor José? Um dia ele me levou lá na igreja dele. É mesmo, rapaz. Ixi, faz anos. Conheci o Kadosh.
Olha eu quase dando lugar aqui. A nossa vida vai passar, irmãos. Agora, depois de velho, fica tonto. Mas sabe quem é o culpado disso? O povo. Que fica atrás com glamour, jogando confete. Fica atrás. Não estou falando que é errado você admirar alguém. Quem gosta de cantar, geralmente gosta de cantor. Quem gosta de palavra, gosta de pregador. Acaba o culto, pede para tirar uma foto. Isso não tem problema. Eu não estou falando disso. Estou falando de idolatrar e deixar a pessoa tonta. Eu sou mais ou menos assim. Quem me dá a paz do Senhor, amém. E se não quiser, fica com a tua, que eu fico com a minha. Simples assim, irmão. O mesmo sangue que Jesus derramou pelo você, derramou por mim também. Eu não posso ser maior do que você. Mas quem estraga esse povo é o próprio povo. Que acaba o culto e fica correndo atrás. E a pessoa se achando. Quem lá correr atrás o quê, rapaz? Oxe, me chama para um torresmo para tu ver se eu não vou. Agora, quem tá quero saber? Não é verdade? Aí sem conhecer. Porque a gente fica admirado, irmãos, muitas das vezes, quando a gente vê no altar na rede social. A vida nossa é uma vida normal. Minha vida é igual a dos irmãos, talvez mais simples dos irmãos. Se os irmãos forem em Catanduva, os irmãos não vão me ver de terno, não, de blazer, de cara de pastor, não. Os irmãos vão me ver de chinela havaiana, calça jeans e camiseta. Se eu tirar meu pé agora, tem um V. Do Havaiana. E fazendo o quê, pastor? Eu ando na cidade de Havaiana, eu vou no terreno do fundo, cuido das minhas galinhas, adoro minhas galinhas. Esse dia eu briguei com o meu frango. Eu plantei um pezinho de acerola. A primeira acerola que deu, eu falei para minha esposa, ó, verdinho, eu vou comer. Vai ser o primeiro que vai comer, vai ser eu. No outro dia, mas cadê a acerola? O frango já tinha engolido. Falei, varão, você não brinca não, que sua cabeça vai no prato, obreiro. A minha vida é essa, irmãos. Essa é a minha realidade. Aí eu saio da minha realidade, chego na casa dos outros e fico, não me toque, não me rele. Aí as pessoas ficam olhando e jogando confete. Não fica assustado com quem chega aqui, bate o pé, regala os olhos e fica fazendo cara feia para mostrar que é profeta. Não preciso disso. Sou como os irmãos, quero sentar, bater um papo. Mas esses dias eu estava num determinado lugar, uma reunião de obreiro. Aí teve a hora do almoço, eu fui almoçar, minha esposa me acompanhou, acabamos de almoçar. Aí nós passando, eu escutei na mesa assim, ô pastor Isaías, pastor Isaías. Aí eu parei e falei, Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, bom apetite, Deus abençoe. Aí eu passei, eles não perceberam que eu estava conversando com a minha esposa. Aí quando chegou lá na porta, a minha esposa falou assim, estavam rindo de você lá na mesa. Eu falei, mas por quê? Falou assim, nossa, ele é simples, né? Aí o outro falou assim, e caipira, né? Viu como ele puxa o R? Caipirão. Eu não sei se me elogiou ou me esclachou. Não me chama, sou caipira, sou da capital, sou da onde Deus me mandar. Mas eu tenho que reconhecer que o talento não é meu, o talento é dele. Oh, glória. Aí ele diz assim, eu sou servo de um senhor chamado Abraão. Na hora olhou e falou, como é que chama o seu senhor? Abraão. Abraão é meu irmão, rapaz. Abraão é meu irmão. Então estou em casa, porque eu achei que foi tua filha. Sou servo de um senhor chamado Abraão. Tem um filho solteiro de 40 anos. E mandou eu vir aqui na terra dele buscar uma moça para casar com o filho dele. E eu vim aqui, cheguei na fonte de vocês, fiz uma oração. Por isso que o capítulo é extenso, porque ele vai contar tudo o que aconteceu. Cheguei na fonte de vocês, fiz uma oração, pedi 5 sinais. E o Deus do meu Senhor me deu 5 sinais. Por isso que eu adornei a sua filha de ouro. Porque tudo que eu pedi para o Deus do meu Senhor de sinal para saber se era ela, aconteceu com ela. Ela não é oferecida, foi resposta de oração. Agora eu preciso levar ela, eu posso levar? Aí a Bíblia diz que Labão entrou em cena e diz assim, foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então, isso aí só pode ser de Deus. Pega o texto. Labão, numa palavra mais intelectual, diz assim, e falou Labão dizendo, vírgula, sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Para que falar difícil desse jeito? Vamos rasgar. Foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi, então nós não pode falar nada. Isso aí só pode ser coisa de Deus. Só tem uma coisa, tem que perguntar para a noiva se a noiva quer ir. Não adianta viajar, ficar 30 dias na estrada, dar ouro para ela, proposta para ela e ela não quiser. Irmão, pode trazer o pregador do Remiflow, Remifly, o cantor que gospel fogo e rota azeite, e a noiva não quiser nada. Não adianta nada. Pode fazer campanha, virar chave, pôr chave, envelope, fazer o que for. Se a noiva não quiser, Jesus... Lindo, oh, glória. Pergunta para a noiva, pergunta, ô Rebeca, ela já saiu do quarto pronta. Na verdade, ela saiu da fonte pronta. Ela só recebeu na fonte e se guardou no quarto. Porque não adianta você receber na fonte e perder no caminho para casa. Deus está dizendo que você está recebendo hoje se guarda no quarto. Ela sai no quarto, ela sai na porta do quarto, alguém pergunta assim, irás tu com este varão? Ela diz, irei. Irá? Irei. Estou ouvindo a conversa, estou pronta, estou preparada. Aí a mãe de Rebeca entrou na conversa. A mãe de Rebeca falou, senhor, eu posso dar uma palavrinha? Pois não, irmã, a oportunidade está com a senhora.
Meu marido falou, meu filho falou, o senhor falou, até minha filha está falando. Eu sou mãe, também quero falar. Fale. Pega o texto. Não está com essas palavras, meu irmão. Essa é a tradução minha. Não é do João Ferreira de Almeida, isso é do pastor Isaías. Ele falou, meu cunhado faz 65 anos que foi embora, nunca mais voltou. Estou achando que o senhor vai levar minha filha, eu não vejo mais ela em vida. Você me dá uma semana para mim me despedir da minha filha? Se eu estivesse lá, eu falei, dá, varão. Só o que aconteceu no primeiro dia, uma semana é pouco, dá 10 para essa mulher aí, para ela não se arrepender. Mas perceba que Eliezer não mudou. Eliezer disse, senhora, não me detenhas. Eu não vim brincar. Tudo que está acontecendo aqui não é nada meu, eu vim com uma ordem. O talento é do meu senhor, a filha é tua, mas a proposta é dele. Eu vim buscar uma noiva para o filho do meu senhor. Não me detenhas, não tem uma semana, não tem um dia. Eu vim aqui com um propósito, e o meu senhor disse, vai, procure e acha. E quando você achar, prepare e traz. Vai, procure e acha. E quando você achar, prepare e traz. Eu vim, procurei, achei, adornei, se deixar eu vou agora. Ah, então vê se ela quer. Agora. Estava preparada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Se a trombeta tocar agora, estamos preparados? Meu Deus, e houve um silêncio no céu. Fiquei até assustado aqui agora, irmão. Não precisa da glória, não. É para a tua consciência e para a minha também, porque a Bíblia vai dizer que aquele dia será um dia de surpresa. Tem gente pregando que naquele dia vai dizer, mas eu preguei, mas eu não te conheço. Que adianta eu ter 47 anos de vida, nascido na igreja, pregar desde os 14, mais de 30 viajando, pregando a palavra, e a trombeta tocar ou ficar. Isso não é mérito nenhum, o mérito é subir. Judas andou 3 anos e meio com Jesus, foi um traidor e se matou. O preso, o ladrão na cruz, coisa de 5 minutos, já estava no paraíso. Então, na verdade, isso não quer dizer nada. Título, rótulo, lá quero saber, meu número é o tal da convenção. O céu está preocupado com isso, irmão? Nós queremos saber se a trombeta tocar, se nós estamos preparados. Rebeca não falou assim, o senhor me dá só uma semana para mim me despedir? Ela ia ficar. É agora, eu estou preparado, vamos. Ela monta no camelo e parte para a terra de Abraão. Eu estou encerrando já, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos têm noção do nível da conversa desses dois? Quantos dias foi para ele vir? Quantos? Eu deduzo pela lógica que foi 30 para voltar. Você já parou para imaginar 30 dias em cima de um camelo atravessando o deserto, irmão? Você tem noção do papo dos dois? Eu quero crer que não foi isso. Você viu o que passou ontem no Fofocalizando? Viu aquele post? Viu aquela notícia? Não. Eu quero crer que a notícia, o assunto, o papo era um só. Qual que era o papo? Isaac. Eliezer não tinha que falar dele, de outro, do camelo, da herança, do ouro, nada disso. Quero crer que Eliezer falou assim, você vai ver o moço que te espera. Você vai amar ele. Você vai ver, estou te falando, pode acreditar. Se ela levou 30 dias de viagem, no 15º dia, quem sabe Eliezer disse, você vai ver o que te espera, tu vai amar ele. Não, eu já estou amando, só de ouvir. Eu já estou amando ele só de ouvir. Você está amando o filho só de ouvir? Só. Então é porque tu está amando o pai. Porque quem ama o filho, ama o pai. E quem ama o pai é porque já amou o filho. E o pai de um, o amor de um está no... Oh, glórias a Jesus. Você vai ver. Irmão, eu quero crer que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez, só de ouvir o tanto que Eliezer falou. Vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Tem alguém aqui que acredita no amor à primeira vista? Ninguém. A senhora acredita, irmã? Acredita? A senhora é casada? Casada. A senhora levantou a mão ali. A senhora é casada? Não é casada. Eu vou dar uma notícia, irmão. Eu não sou romântico. Mas eu casei. Eu acredito no amor à primeira vista. Eu acredito. Quando eu fui pregar na igreja da Sheila, a mocidade da igreja da Sheila de domingo à noite eram 120 componentes de jovens. Essa banda da igreja era só de jovens. Eu do lado do presidente da igreja, um homem sério, firme, poucas palavras, sem expressão nenhuma. Mas quando a mocidade levantou, que eu olhei a Sheila, eu falei, terra, deixa eu ver se o dedo dela está ocupado. Não, vou pôr essa moça no meu nome. Sabe o nome dela? Não. Quem é a mãe? Também não sei. E olhei e gostei. Amor à primeira vista. E agora, o que você vai fazer? Agora eu entrego um currículo. Tem cantina no fim do culto, pastor? Tem solteiro no plenário, irmão? Olha, ninguém tem coragem de se manifestar, irmão. Tudo chutando jacaré abutinado e dando uma de difícil.
Esses dias uma moça lá em Catanduva falou assim para mim: pastor, ora para Deus mandar uns jovens para essa igreja. Não tem jovens. Falei, como não tem, irmã? Meu Deus, olha aí, se não tem, tem nada, pastor. E detalhe, se eu conhecer alguém de outra igreja, a Bíblia manda as mulheres acompanhar o seu esposo. Eu vou ter que ir acompanhar o meu esposo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Nós já não tem gente. Você vai embora fazer o quê? Você não vai conhecer ninguém desse jeito. Ela disse, então, ora para Jesus mandar para cá. Eu falei, mas aqui tem, lá onde tem? Eu falei, olha lá. Ela falou, olha o que eles estão fazendo. Uma rodinha de moço, tudo acima. Eu falei, é verdade. Então nós não precisamos orar para Jesus mandar. Nós precisamos orar para Jesus queimar aquele celular, para eles começarem a olhar um pouquinho mais. Tem alguém solteiro aqui? Não precisa responder, não. Convida no fim do culto. Paga um salgado. E já manda o currículo. Pastor, eu não tenho. Então não cola não, irmão. Você sabe quanto custa o shampoo dela? Você quer encostar, não tem dinheiro nem para coxinha, como vai ter dinheiro para o shampoo? Olha. Será que é tudo solteiro ali, pastor? Ah, pai do céu, tudo desesperado. E pedindo para Deus falar. Já está difícil mandar quem não tem dinheiro. Agora, fica. Se tem alguém aí que já estava de olho, já ficou com medo. Falou, o quê? Ô, Jesus, me guarda. Mas não é verdade, irmão? Só quem é pai de filha, mulher, não entende o que é isso. Não tem, não cola, não. Vai orar. Para Jesus primeiro abrir a porta, para depois... Mas, enfim, isso é um outro assunto para um outro dia. Mas a Rebeca, eu quero crer que foi diferente. A Rebeca falou, eu amo eles sem ver. Eles partem para lá. E para resumir, o texto diz que quando ela chega perto das tendas de Abraão, Isaac estava subindo pelo caminho da oração. Isaac tinha acabado de orar. E está subindo para as tendas. De longe ela olhou, pega o texto. O texto diz que quando ela olhou, ela viu que era Isaac. Mas ela foi confirmar com Eliezer. Ela desceu do camelo e perguntou, ô Eliezer, quem é aquele moço que está vindo ao nosso encontro? Eliezer disse, foi para ele que eu fui te buscar. É o Isaac. Eu sabia. E como você sabia? Porque já estou ouvindo dele faz 30 dias, eu já sei quem é ele. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Só é enganado quem quer. Meu, só é enganado quem quer. Tem crente que até hoje não apareceu mais na igreja depois da pandemia. Diz que não precisa mais na igreja. Não precisa mais na igreja. Tem tanto culto online. É mesmo? Mas você nunca vai ser igreja sozinho. Lógico que eu sou. A igreja sou eu. Prova. Se a palavra igreja quer dizer eclésia, e eclésia quer dizer ajuntamento de pessoas, igreja é isso aqui, ó. Aqui dentro tem gente que se gosta, gente que não se gosta, gente que corta caminho para não cumprimentar, mas nós somos igreja. É. Aqui nós somos igreja, irmão. Só que lembre-se de uma coisa, somos dois tipos de igreja. A que vai subir e a que vai ficar. Veja qual que você quer. Mas só é a igreja quem está junto. Oh, glórias a Jesus. Estamos vivendo os dias do arrebatamento. Nunca vimos tantos sinais como está acontecendo.